Era a véspera de Natal. Enquanto a cidade brilhava em luzes, músicas e abraços, lá estava Raquel, uma faxineira de 35 anos, tentando esconder o desespero. A vizinha que cuidava da filha dela acabou de ligar. Não poderia ir. A creche estava fechada e o relógio não parava. Raquel olhou para a pequena Alice. 6 anos, olhar doce, vestido simples, e sentiu o coração apertar. Não havia ninguém. Ninguém para ajudar. E então, fez o que toda mãe faz quando não tem escolha. Decidiu levar a filha para o trabalho, mesmo sabendo que podia ser demitida, mesmo com medo. Ela arrumou Alice com o vestidinho mais bonito que tinha, colocou uma mochilinha nas costas da menina e disse baixinho: "Você vai ficar pertinho de mim o tempo todo, tá? Eu prometo que não vou te deixar sozinha." O que Raquel não sabia é que naquela noite, dentro daquele prédio vazio, um milionário solitário veria algo que mudaria o coração dele para sempre. Antes de começar, já se inscreve no canal, porque essa história vai te emocionar e te surpreender do começo ao fim. 24 de dezembro, véspera de Natal. A cidade de São Paulo brilhava com luzes douradas, as ruas cheias de gente correndo para abraços, ceias, celebrações. O clima era de alegria, de família, de união. Mas nem todos viviam aquele momento da mesma forma. Raquel estava no pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro periférico da Zona Leste, olhando para o relógio com um aperto no peito que crescia a cada segundo. 7 da noite. Em 1 hora, ela precisava estar no trabalho. E a situação que ela enfrentava naquele momento parecia não ter solução. O apartamento era pequeno, mas limpo. Raquel sempre fez questão disso. Mesmo com pouco dinheiro, mesmo trabalhando até a exaustão, ela mantinha tudo organizado. Era uma questão de dignidade. As paredes tinham manchas de umidade que ela não conseguia resolver. O sofá era velho e afundado. A televisão pequena estava ligada num desenho animado. Mas havia amor ali. Havia fotos de Alice na geladeira, desenhos infantis colados na parede, um calendário com anotações de compromissos escolares. Dona Maria, a vizinha de 60 anos que morava no apartamento ao lado e sempre cuidava de Alice quando Raquel trabalhava no turno da noite, tinha acabado de ligar. A voz da mulher estava carregada de culpa e preocupação. "Raquel, minha filha, me perdoa, mas minha irmã passou mal. Ligaram agora há pouco do hospital. Ela teve um princípio de AVC. Tive que vir correndo para a casa dela em Santo André. Não vou poder ficar com a Alice hoje." Raquel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela apertou o telefone contra o ouvido, como se isso pudesse mudar a realidade. "Tudo bem, Dona Maria. A senhora vai cuidar da sua irmã. Ela precisa mais da senhora agora. Eu me viro." "Você tem certeza, minha filha? Eu sei que é véspera de Natal, que você precisa trabalhar." "Tenho sim, Dona Maria. Fica tranquila e melhoras para sua irmã." "Obrigada, minha filha. Me perdoa mesmo." Raquel desligou o telefone e ficou parada no meio da cozinha minúscula, olhando para o celular velho em suas mãos. O pânico começou a subir pela garganta. Mas como? Como ela ia se virar? Ela olhou para Alice, que estava sentada no sofá velho da sala, assistindo desenho animado. A menina balançava as perninhas magrinhas, completamente alheia ao desespero da mãe. Seus olhos castanhos brilhavam com a inocência de quem ainda não conhecia as dificuldades do mundo. Ela segurava o ursinho de pelúcia surrado que ganhara quando nasceu e que nunca largava. Raquel respirou fundo. Pensou rápido. A creche municipal onde Alice ficava durante o dia estava fechada. Era véspera de Natal. Todos os vizinhos tinham viajado para passar as festas com as famílias, ou estavam ocupados com as próprias celebrações. Não tinha prima. Raquel tinha crescido sozinha depois que a mãe morreu quando ela tinha 17 anos. Não tinha tia, não tinha amiga próxima que pudesse ajudar. Raquel era sozinha, completamente sozinha. Era sempre assim, ela e Alice contra o mundo.
Raquel pensou em ligar para o supervisor da empresa terceirizada, o Sr. Joaquim, um homem de 50 anos, carrancudo e sem paciência, pedir para faltar. Mas seu coração gelou só de pensar. Ela já tinha faltado 2 dias no mês passado, quando Alice ficou doente com febre alta e vômitos. Raquel tinha passado a noite inteira no pronto-socorro, segurando a mão da filha, enquanto esperavam atendimento. No dia seguinte, exausta, sem ter dormido, ela ligou para o supervisor e avisou que não poderia trabalhar. A resposta dele foi clara e fria. Raquel, eu entendo sua situação, mas as regras são claras. Você já faltou demais esse ano. Mais uma falta e você está fora. Não posso fazer exceção. Raquel tinha voltado ao trabalho no dia seguinte, mesmo com Alice ainda febril em casa, deixando-a com Dona Maria e ligando de hora em hora para saber se estava tudo bem. E agora, na véspera de Natal, se ela ligasse pedindo para faltar novamente, seria demitida na certa. E Raquel não podia perder esse emprego. Era o único. Era o que pagava o aluguel atrasado que ela negociava todo mês com o proprietário, um homem que já tinha ameaçado despejá-las 2 vezes. Era o que pagava a conta de luz, que ela parcelava, a conta de água, o gás de cozinha. Era o que comprava o arroz, o feijão, o frango congelado que sustentavam as 2. Era o que pagava o uniforme escolar de Alice, os materiais básicos, os remédios quando a menina ficava doente. Era tudo. Sem aquele emprego, ela não sabia o que seria delas. Voltar para a rua, pedir ajuda ao conselho tutelar e correr o risco de perderem Alice? Raquel tremia só de pensar. Ela olhou de novo para o relógio. 7h15. O tempo estava passando rápido demais. Ela precisava tomar uma decisão. E só havia uma opção, por mais arriscada que fosse. Raquel caminhou até a sala e desligou a televisão. Alice olhou para a mãe, surpresa. Mãe, ainda não acabou o desenho. Alice, meu amor, a mamãe precisa falar uma coisa importante com você. Raquel se ajoelhou na frente da filha e segurou as mãozinhas pequenas, sentindo o coração partido. Hoje a tia Maria não vai poder ficar com você. A irmã dela ficou doente e ela precisou ir cuidar dela. Alice franziu a testa, preocupada. A tia dela tá bem? Raquel sorriu com ternura. Mesmo com apenas 6 anos, Alice já tinha um coração enorme. Ela vai ficar bem, meu amor. Mas isso significa que a mamãe vai precisar te levar para o trabalho hoje. Alice piscou confusa. Para o seu trabalho? Mas mãe, eu nunca fui no seu trabalho. Eu sei, meu amor, mas hoje vai ser diferente. Raquel respirou fundo, tentando manter a voz firme, apesar do medo que sentia. Você vai ficar pertinho de mim o tempo todo, tá? A gente não vai se separar. Você vai brincar enquanto eu trabalho e eu vou estar sempre por perto. Consegue fazer isso? Consegue ser corajosa para mamãe? Alice olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e castanhos, tão sérios para uma criança de 6 anos. Ela viu a preocupação no rosto da mãe, ouviu a tensão na voz dela. E mesmo sem entender completamente a gravidade da situação, Alice sabia que precisava ajudar. Eu prometo, mãe, eu vou ficar bem quietinha e vou ficar com você. Raquel abraçou a filha com força, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Ela não queria que Alice visse o medo que ela sentia. Não queria que a menina crescesse carregando culpa por algo que não era culpa dela. Alice não pediu para nascer. Não pediu para ter um pai que as abandonou antes mesmo dela nascer. Não pediu para viver na pobreza, mas estava ali, sempre corajosa, sempre tentando ajudar do jeito que podia. Você é a menina mais corajosa do mundo, sabia? Sussurrou Raquel no ouvido da filha, a voz embargada. Alice sorriu, orgulhosa, e abraçou a mãe de volta. Raquel se levantou e correu para o quarto minúsculo que elas dividiam. Abriu o guarda-roupa de madeira compensada e pegou o vestidinho vermelho mais bonito que Alice tinha. Um presente que ela tinha encontrado num brechó no Natal passado. Custou apenas R$10, mas estava em bom estado e Alice adorava. Dizia que se sentia uma princesa quando usava. Raquel ajudou a filha a vestir o vestido, penteou o cabelo castanho liso com carinho
e prendeu num rabo de cavalo caprichado, usando a fivela pequena em formato de borboleta que Alice ganhara da professora da creche. Colocou uma mochilinha rosa desbotada nas costas da filha. Dentro, alguns brinquedos pequenos, um caderno de colorir já pela metade, lápis de cor com as pontas gastas e o ursinho de pelúcia que Alice não conseguia dormir sem. Raquel olhou para o relógio. 7h40. Precisavam sair agora. Ela pegou a bolsa velha, conferiu se tinha a carteira de trabalho, os documentos, as chaves, pegou a mão de Alice, trancou a porta do apartamento e desceu as escadas do prédio de 4 andares que não tinha elevador. A noite estava quente, típica de dezembro em São Paulo. O céu estava limpo, sem nuvens, e já era possível ver algumas estrelas, apesar da poluição luminosa da cidade. As ruas do bairro estavam iluminadas com enfeites de Natal, luzes piscando nas janelas, árvores decoradas que podiam ser vistas através das cortinas abertas. De alguns apartamentos vinham sons de risadas, música, celebração, famílias reunidas, jantando, trocando presentes. Raquel e Alice caminharam 3 quadras até o ponto de ônibus. A calçada estava quebrada em alguns trechos e Raquel segurava firme a mão de Alice para que ela não tropeçasse. Passaram pelo bar da esquina, que estava lotado de homens assistindo futebol na TV e bebendo cerveja. Passaram pela padaria, que estava fechando as portas. Passaram pela igreja evangélica, de onde saíam cânticos de louvor. No ponto de ônibus, havia outras 3 pessoas esperando. Uma mulher idosa com sacolas de compras, um rapaz jovem com uniforme de segurança, uma adolescente mexendo no celular. Raquel e Alice esperaram 15 minutos sob a luz fraca do poste. Alice ficou quietinha ao lado da mãe, olhando os carros que passavam, as luzes de Natal, as pessoas caminhando apressadas. Quando o ônibus finalmente chegou, estava lotado de gente voltando do trabalho, voltando das compras de última hora, carregando sacolas de presentes, abraçando pacotes embrulhados. O clima dentro do ônibus era de cansaço misturado com expectativa pelo Natal. Raquel pagou a passagem e sentiu uma pontada no peito ao ver o dinheiro saindo da carteira quase vazia. Ela tinha apenas R$ 30 até o pagamento do próximo mês, que só cairia no dia 10 de janeiro. Precisava fazer aquilo durar. Comida, passagem, alguma emergência. Ela segurou Alice pela cintura e elas se espremeram no corredor lotado. Não havia lugar para sentar. Alice segurava firme a mão da mãe com uma mão e o ursinho de pelúcia com a outra, olhando ao redor com aquela mistura de curiosidade e apreensão que crianças têm em ambientes novos. O ônibus balançava, parava, arrancava. 40 minutos de trajeto até o centro da cidade. Raquel sentia as pernas doerem de ficar em pé o tempo todo, mas segurava Alice com firmeza para que a menina não caísse com as freadas bruscas. Finalmente, elas desceram no ponto do centro. Eram 8h30 da noite. Raquel estava atrasada. Ela pegou Alice pela mão e caminhou rápido pelas 3 quadras que separavam o ponto do prédio onde trabalhava. O prédio comercial era imponente. 20 andares de vidro e aço espelhado que refletia as luzes da cidade como um espelho gigante. Era moderno, imponente, intimidador. Raquel trabalhava ali havia 3 anos, sempre no turno da noite, limpando os escritórios vazios depois que os funcionários iam embora. Ela nunca tinha trazido Alice ali, nunca tinha misturado aqueles 2 mundos, mas hoje não tinha escolha. Raquel segurou a mão de Alice com mais força e caminhou em direção à entrada. O coração dela batia descompassado. Ela sabia que o que estava fazendo era arriscado. Se alguém visse, se alguém reclamasse, se o supervisor ficasse sabendo, ela poderia ser demitida na hora. Mas não tinha escolha. Simplesmente não tinha. Elas passaram pela porta giratória de vidro e entraram no saguão amplo e iluminado. O chão era de mármore polido, que refletia as luzes dos lustres do teto. Havia sofás de couro, plantas decorativas, quadros abstratos nas paredes.
Atrás do balcão da portaria, o segurança noturno, seu Antônio, um homem negro de 50 e poucos anos, de olhar cansado, mas gentil, olhou para Alice com surpresa. Boa noite, Raquel. Ele franziu a testa. Quem é a mocinha? Raquel tentou sorrir, mas a tensão era visível. Boa noite, seu Antônio. É minha filha, Alice. Não tinha com quem deixar ela hoje. Ela vai ficar comigo o tempo todo. Não vai incomodar ninguém, eu prometo. Seu Antônio olhou para Alice. A menina deu um sorrisinho tímido para ele, segurando o ursinho contra o peito. O homem hesitou. As regras eram claras. Não era permitido trazer crianças para o prédio fora do horário comercial. Mas ele conhecia Raquel. Sabia que ela era trabalhadora, dedicada, sempre pontual. Sabia que ela estava sozinha, que criava a filha sem ajuda de ninguém. E era Natal. Como ele ia negar? Seu Antônio suspirou. Tá bom, Raquel, mas você tem que ter cuidado, viu? Se alguém reclamar, se o supervisor aparecer por aqui, eu não posso fazer nada. Você precisa manter ela com você, não pode deixar a menina sozinha em lugar nenhum. Pode deixar, seu Antônio. Ela fica comigo o tempo todo. Muito obrigada mesmo. Vai com Deus, menina. Raquel e Alice atravessaram o saguão e entraram no elevador de serviço. Um elevador velho, com as paredes de metal arranhado, muito diferente dos elevadores luxuosos que os funcionários usavam durante o dia. Raquel apertou o botão do 15º andar. As portas se fecharam lentamente. E enquanto o elevador subia com um barulho metálico, Raquel olhou para Alice. Lembra, meu amor, você fica comigo o tempo todo. Não sai do meu lado, tá? Alice acenou, segurando firme a mão da mãe. O elevador parou com um solavanco suave. As portas se abriram e elas entraram no corredor completamente silencioso do 15º andar. O corredor do 15º andar estava mergulhado numa quietude quase assustadora. As luzes automáticas acendiam e apagavam conforme detectavam movimento, criando sombras que dançavam nas paredes de vidro fosco. O cheiro de ar-condicionado gelado preenchia o espaço estéril. Não havia som de vozes, de telefones tocando, de passos apressados, de impressoras funcionando. Apenas silêncio absoluto. Alice segurou a mão da mãe com mais força, seus olhos grandes percorrendo o corredor vazio. Mãe, tá muito quieto aqui, sussurrou ela, como se tivesse medo de quebrar o silêncio. Raquel apertou a mão da filha de volta, tentando passar segurança mesmo sentindo o próprio nervosismo. Eu sei, meu amor, de noite fica assim mesmo, mas não precisa ter medo. A mamãe tá aqui com você sempre. Alice acenou, tentando ser forte. Raquel pegou o carrinho de limpeza que estava estacionado no canto do corredor. Um carrinho de metal com rodinhas gastas, cheio de produtos. Desinfetante, álcool, panos de chão, panos de limpeza, vassoura, rodo, balde. Vem, meu amor. Você vai ficar pertinho de mim, enquanto eu trabalho, tá? Alice acenou e seguiu a mãe, segurando firme a mão dela com uma mão e o ursinho de pelúcia com a outra. Raquel empurrou o carrinho até o primeiro escritório. Era uma sala ampla, com várias mesas, computadores desligados, cadeiras giratórias. Ela entrou, ligou as luzes e olhou ao redor. Senta aqui nessa cadeira, meu amor. Pode tirar seu caderno de colorir e brincar enquanto a mamãe limpa, tá? Alice obedeceu, sentando numa das cadeiras giratórias perto da porta. Ela abriu a mochilinha rosa, tirou o caderno de colorir e os lápis de cor, e começou a desenhar, a língua de fora em concentração, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Raquel começou o trabalho. Varreu o chão, passou pano nas mesas, limpou os computadores, esvaziou as lixeiras, organizou as cadeiras. Mas a cada minuto ela olhava para Alice, certificando-se de que a menina estava bem, de que estava por perto. Tá tudo bem aí, meu amor? Tá sim, mãe. Tô desenhando uma princesa. Raquel sorriu, sentindo o coração apertar de amor e culpa ao mesmo tempo. Ela terminou o primeiro escritório. Segundo escritório.
Alice sempre ao lado, sentadinha numa cadeira, desenhando, brincando com o ursinho, conversando baixinho consigo mesma, como crianças fazem. Terceiro escritório. Quarto. Raquel trabalhava rápido, mas não tão rápido quanto normalmente fazia, porque precisava ter certeza de que Alice estava sempre perto, sempre segura. Enquanto isso, 20 andares acima, no último andar do prédio, Marcos Almeida estava sozinho em seu escritório panorâmico. O escritório era enorme, luxuoso, intimidador. A mesa de mogno ocupava o centro, cercada por estantes cheias de livros de negócios, prêmios de empresário do ano, fotos de inaugurações, capas de revistas econômicas onde ele aparecia. As janelas de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista de tirar o fôlego da cidade. Dali, Marcos podia ver os prédios iluminados, as ruas movimentadas lá embaixo, as avenidas como rios de luz, os enfeites de Natal enfeitando cada esquina. A cidade inteira celebrava, mas Marcos não via nada disso. Ele estava sentado na cadeira de couro presidente, os olhos fixos na tela do computador, digitando e-mails, revisando relatórios financeiros, analisando contratos, trabalhando como sempre fazia, como sempre tinha feito nos últimos 3 anos, 40 anos de idade, milionário. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, fortuna estimada em centenas de milhões, sucesso indiscutível e absolutamente sozinho. Não era sempre assim. 3 anos atrás, a vida de Marcos era diferente. Ele tinha uma esposa, Camila, a mulher que ele amava desde a faculdade. Tinha uma filha, uma menina linda de 5 anos, de cabelos castanhos e olhos brilhantes, que enchia a casa de risadas e bagunça. O Natal de 3 anos atrás tinha sido perfeito. Árvore decorada, presentes espalhados pela sala, a filha pulando de alegria ao abrir os embrulhos. Camila preparando a ceia, cantarolando músicas natalinas. Marcos abraçando as duas, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. E então, numa noite de janeiro, tudo acabou. Um acidente de carro, um motorista bêbado que avançou o sinal vermelho, a colisão brutal. Camila morreu na hora. A filha, levada às pressas para o hospital, não resistiu aos ferimentos. Marcos sobreviveu, com alguns arranhões, algumas costelas quebradas. Fisicamente ele se recuperou em semanas, mas emocionalmente ele nunca mais foi o mesmo. Desde aquele dia, Marcos apenas existia. Acordava, ia para o escritório, trabalhava até tarde, voltava para a mansão vazia, dormia poucas horas e repetia tudo no dia seguinte. Trabalho era a única coisa que o impedia de pensar, de sentir, de lembrar. E no Natal, ele trabalhava, sempre trabalhava. Porque ficar sozinho em casa, vendo as decorações que ele não colocou, ouvindo o silêncio onde antes havia risadas, era insuportável. Marcos olhou para o relógio. 11 da noite. Talvez fosse hora de ir embora, ir para a mansão vazia. Mais uma noite sozinho. Ele suspirou, fechou o computador e pegou o paletó que estava pendurado na cadeira. Vestiu-o lentamente, desligou as luzes do escritório e saiu pelo corredor silencioso em direção ao elevador. Mas antes de descer, ele lembrou que tinha deixado alguns documentos importantes na sala de reuniões do 15º andar, contratos que precisava assinar. Precisava pegá-los antes de ir embora. Marcos apertou o botão do elevador. As portas se abriram. Ele entrou. Desceu 5 andares. As portas se abriram no 15º andar. Marcos saiu, caminhando pelo corredor na direção da sala de reuniões. Seus passos ecoavam no silêncio, e foi quando ele ouviu vozes, baixinhas, vindas de um dos escritórios. Marcos franziu a testa. Quem estaria trabalhando a essa hora, na véspera de Natal? Ele caminhou devagar na direção do som. Parou na porta entreaberta de um escritório e viu uma cena que o fez congelar completamente. Uma mulher de uniforme azul de limpeza, passando pano no chão com movimentos cansados.
E ao lado dela, sentada numa cadeira giratória, uma menina pequena, de vestidinho vermelho, com um caderno de colorir no colo, desenhando concentrada, balançando as perninhas. A menina levantou os olhos do desenho e falou para a mãe: "Mãe, olha, desenhei a gente, você, eu e o ursinho." A mulher parou o que estava fazendo, caminhou até a filha e olhou o desenho com um sorriso cansado, mas cheio de amor. "Ficou lindo, meu amor. Você desenha tão bem. Vou guardar esse desenho para sempre." A menina sorriu, radiante com o elogio. "Você está cansada, mãe." A mulher acariciou o cabelo da filha. "Um pouquinho, mas está tudo bem. Falta pouco agora. Aí a gente volta para casa e você pode dormir na nossa caminha quentinha." "Tá bem, mãe. Eu te amo." "Também te amo, meu amor. Mais que tudo no mundo." Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e incontroláveis. Aquela cena, aquele amor, aquela conexão entre mãe e filha, era tão parecida com o que ele tinha perdido. Marcos ficou ali, paralisado na porta, apenas observando. A mulher voltou ao trabalho e a menina continuou desenhando, cantarolando baixinho uma música que ele reconheceu. Era uma música de Natal que a filha dele costumava cantar. Ele não conseguia se mover, não conseguia parar de olhar. Até que, sem querer, ele esbarrou na porta que rangeu levemente. Raquel virou a cabeça rapidamente, assustada. Quando viu um homem de terno parado na porta, seu coração disparou. Era Marcos Almeida, o dono da empresa. Ela largou o pano no chão e se levantou rapidamente, limpando as mãos no uniforme, o rosto pálido de susto. "Senhor Almeida, eu posso explicar." Alice também olhou para o homem, curiosa e um pouco assustada, segurando o ursinho contra o peito. Marcos limpou rapidamente as lágrimas do rosto, tentando se recompor. "Desculpa, eu não queria assustar. Eu só ouvi vozes e vim ver quem estava aqui." Raquel deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre o homem e a filha, protetora. "Por favor, senhor, não me demita. Eu não tinha com quem deixar ela hoje. A vizinha que cuida dela cancelou em cima da hora. Eu não podia faltar. Eu já faltei demais esse ano. E o supervisor disse que se eu faltasse de novo, eu ia perder o emprego. Eu não tinha escolha, senhor. Ela não está atrapalhando ninguém, eu juro. Ela fica sempre comigo. Eu não deixo ela sozinha. Ela só brinca enquanto eu trabalho." As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Marcos levantou as mãos num gesto de calma. "Ei, calma. Respira. Eu não vim te demitir." Raquel piscou, confusa. "Não? Não." Marcos olhou para Alice, que o observava com aqueles olhos grandes e curiosos. Ele sentiu o peito apertar. "Qual o nome dela?" "Alice, senhor." "E quantos anos?" 6. Marcos ficou em silêncio por um momento. 6 anos. A mesma idade que a filha dele tinha quando ele engoliu seco. Posso entrar?" Raquel hesitou, mas acenou. O que mais ela podia fazer? Ele era o patrão. Marcos entrou no escritório devagar. Alice o observava, ainda segurando o ursinho. Ele se aproximou da mesa onde a menina estava sentada e olhou para o desenho que ela tinha feito. 3 figuras de palitinho. Uma grande, uma pequena e um ursinho no meio. "Você desenha muito bem", disse Marcos, a voz gentil. Alice sorriu, tímida. "Obrigada. Esse é eu, minha mãe e meu ursinho. A gente é uma família." Marcos sentiu as lágrimas ameaçarem de novo. "É uma família linda." Ele olhou para Raquel, que estava tensa, ainda com medo de ser demitida. "Qual seu nome?" "Raquel, senhor." "Raquel?" Ele repetiu, como se estivesse gravando. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 3 anos, senhor." "Sempre no turno da noite?" "Sempre." "E sempre sozinha? Criando ela sozinha?" Raquel baixou os olhos, a vergonha tingindo suas bochechas. "Sim, senhor. O pai dela foi embora antes dela nascer. Nunca mais apareceu." Marcos sentiu uma raiva súbita de um homem que ele nunca tinha visto. Como alguém podia abandonar uma criança, abandonar uma família? "Sinto muito." "Não precisa, senhor. A gente se vira bem, eu e ela." Marcos olhou de novo para Alice, que tinha voltado a desenhar. "Vocês jantaram?"
A pergunta pegou Raquel de surpresa. Como, senhor? Vocês jantaram hoje? Comeram alguma coisa antes de vir para cá? Raquel hesitou. A verdade era que não. Ela tinha dado o resto do arroz e feijão para Alice antes de saírem, mas ela mesma não tinha comido nada desde o almoço. Não tinha mais comida em casa, e ela só ia receber no dia 10 de janeiro, mas ela não ia admitir isso para o patrão. A Alice comeu, senhor. Marcos percebeu a mentira pela forma como ela desviou os olhos. E você? Eu não estava com fome, senhor. Outra mentira, Marcos suspirou. Vem comigo. Vocês duas. Raquel arregalou os olhos. Senhor, vem, traz ela, não vou repetir. A voz dele era firme, mas não rude. Era uma voz de alguém acostumado a ser obedecido, mas havia gentileza nela também. Raquel olhou para Alice, que já estava descendo da cadeira, curiosa com o que ia acontecer. Vamos, mãe? Perguntou a menina. Raquel não sabia o que fazer, mas ela pegou a mão de Alice e seguiu Marcos para fora do escritório. Eles caminharam pelo corredor até o elevador. Marcos apertou o botão do 20º andar. O elevador subiu em silêncio tenso. As portas se abriram no andar da diretoria. O corredor era luxuoso, com mármore, quadros caros, luzes sofisticadas. Alice olhou ao redor com os olhos arregalados. Mãe, é tudo brilhante aqui. Raquel apertou a mão da filha, sem saber o que esperar. Marcos os levou até o escritório dele. Abriu a porta, acendeu as luzes. O escritório era enorme. Alice soltou um uau baixinho. Marcos caminhou até uma mini geladeira que tinha no canto do escritório. Abriu e tirou algumas coisas. Uma marmita que a secretária dele tinha deixado. Ele nunca comia, mas ela insistia em deixar. Frutas, sucos, biscoitos. Ele colocou tudo sobre a mesa de centro entre os sofás. Sentem, comam. Raquel balançou a cabeça. Senhor, não precisa... Senta, Marcos disse, firme mas gentil. Por favor. Raquel, sem saber o que fazer, sentou no sofá, puxando Alice para o colo. Marcos abriu a marmita, pegou pratos e talheres que guardava ali e serviu comida para as duas. Come, disse ele para Raquel. Senhor, eu realmente não. Raquel. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você não comeu nada hoje. Eu sei. Então, por favor, come. Pela Alice. Você precisa de energia para cuidar dela. Raquel sentiu as lágrimas encherem os olhos. Como ele sabia. Como ele percebeu. Alice pegou um pedaço de fruta e começou a comer, feliz. Mamãe, tá gostoso. Come também. E foi o pedido da filha que quebrou a resistência de Raquel. Ela pegou o prato e começou a comer, devagar no começo, mas logo percebendo o quanto estava com fome. Marcos sentou na poltrona em frente a elas, apenas observando. Por que você fez isso, senhor? Raquel perguntou baixinho, entre uma garfada e outra. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então falou, a voz carregada de emoção. Porque há 3 anos eu tive uma família, uma esposa, uma filha da idade da Alice, e eu perdi as duas num acidente de carro. Desde então eu só existo, trabalho para não pensar, para não sentir. Ele olhou para Alice que comia feliz. Mas hoje, ao ver vocês duas, ao ver o amor que vocês têm, a força que você tem, você me lembrou que ainda sou humano, que ainda posso sentir algo além de dor. Raquel sentiu as lágrimas escorrerem. Sinto muito, senhor. Ninguém merece passar por isso. E ninguém merece ter que escolher entre trabalhar e cuidar da filha, respondeu Marcos olhando diretamente para ela. Você não deveria estar aqui à meia-noite com uma criança de 6 anos porque não tinha outra opção. Raquel baixou os olhos. É a vida que eu tenho, senhor. Não precisa ser. Marcos se levantou, pegou um cartão de visita, escreveu algo no verso e estendeu para ela. Depois de amanhã você me liga nesse número. Eu tenho uma proposta para você. Raquel pegou o cartão, confusa. Proposta? Confie em mim. E naquele momento, Alice bocejou alto, esfregando os olhinhos. Marcos sorriu. Vamos. Vou levar vocês até o trabalho dela terminar. E depois vou levá-las para casa.
Nenhuma criança deveria estar aqui a essa hora. Raquel queria protestar, mas estava cansada demais. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. 2 dias depois do Natal, Raquel acordou cedo, mais nervosa do que nunca. O cartão que Marcos tinha dado estava na mesinha de cabeceira, e ela tinha olhado para ele pelo menos 50 vezes desde aquela noite. Alice estava na sala, brincando com os poucos brinquedos que tinha. Dona Maria tinha voltado e oferecido para cuidar da menina naquele dia. Às 2 da tarde, Raquel pegou o telefone, respirou fundo várias vezes e discou o número que estava no cartão. Marcos atendeu na primeira chamada. Raquel, eu estava esperando sua ligação. A voz dele era amigável, quase ansiosa. Você pode vir aqui no escritório hoje às 4 horas? Raquel engoliu seco. Posso sim, senhor. Ótimo. E Raquel, traz a Alice também. Eu quero conhecê-la melhor. Raquel ficou surpresa, mas concordou. Tá bem, senhor. Às 3h30, Raquel e Alice estavam prontas. Raquel vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Uma calça jeans simples e uma blusa branca que ela guardava para ocasiões especiais. Alice estava com um vestido azul claro, o cabelo preso em 2 trancinhas que Raquel tinha feito com carinho. Mãe, a gente vai ver o moço bonito de novo? Perguntou Alice enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. Raquel sorriu. Vamos sim, meu amor. O senhor Marcos quer conversar com a mamãe. Ele é legal. Ele me deu comida quando eu estava com fome. Raquel sentiu o coração apertar. Alice tinha percebido que estava com fome naquela noite. Crianças percebem tudo. Elas pegaram o ônibus e 40 minutos depois chegaram no prédio. Dessa vez, entraram pela portaria principal. O segurança da recepção olhou para elas com certa desconfiança, mas quando Raquel disse que tinha reunião com o senhor Almeida, ele fez uma ligação e liberou a entrada. Raquel e Alice subiram pelo elevador principal, aquele de vidro espelhado e música ambiente suave. Alice ficou encantada vendo o próprio reflexo nas paredes espelhadas. Quando as portas se abriram no 20º andar, uma secretária elegante as esperava com um sorriso gentil. Raquel e Alice: Sim, senhora. O senhor Almeida está esperando vocês. Por favor, sigam-me. Elas caminharam pelo corredor luxuoso até o escritório de Marcos. A secretária bateu na porta. Pode entrar. Elas entraram. Marcos estava de pé, perto da janela, mas quando as viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Raquel, Alice, que bom que vieram. Ele se ajoelhou na frente de Alice. Oi, Alice, lembra de mim? Alice sorriu, ainda um pouco tímida. Lembro sim. Você é o senhor Marcos que me deu comida. Marcos riu baixinho. Isso mesmo. E trouxe uma coisa para você. Ele pegou um pacote embrulhado que estava sobre a mesa. Pode abrir. Pode. Alice olhou para a mãe, pedindo permissão. Raquel acenou emocionada. A menina abriu o pacote com cuidado. Dentro havia um kit completo de desenho. Cadernos novos, lápis de cor de todas as cores, canetinhas, giz de cera, tinta guache, pincéis. Os olhos de Alice se arregalaram. Mãe, olha, é para desenhar. Eu vi, meu amor. Que presente lindo. Alice olhou para Marcos com aqueles olhos brilhantes. Muito obrigada, senhor Marcos. De nada, Alice. Ele bagunçou o cabelo dela com carinho. Você desenha tão bem que merece os melhores materiais. Ele se levantou e olhou para Raquel. Tem uma sala ali ao lado com brinquedos, TV, livros. Minha secretária pode ficar com a Alice lá enquanto a gente conversa. Pode ser? Raquel olhou para Alice, que já estava empolgada com os materiais de desenho. Pode, senhor. A secretária levou Alice para a sala ao lado. Marcos fechou a porta do escritório e convidou Raquel para sentar nas poltronas confortáveis. Raquel, vou ser direto. Eu quero te fazer uma proposta. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. Eu quero te contratar diretamente. Não como faxineira terceirizada, mas como gerente de facilities da minha empresa.
Raquel arregalou os olhos. Como gerente, senhor? Isso. Você seria responsável por coordenar toda a equipe de limpeza, manutenção, segurança predial. Gerenciar contratos com fornecedores, supervisionar o trabalho, garantir que tudo funcione perfeitamente. Marcos fez uma pausa. O salário seria 3 vezes maior do que você ganha agora. Horário comercial, das 9 às 6. Plano de saúde completo que inclui você e a Alice. Raquel ficou sem palavras. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Marcos continuou. E tem mais. Tem uma creche empresarial aqui no prédio. Foi criada há alguns anos, mas acabou sendo fechada. Vou reabri-la. E a Alice pode ficar lá enquanto você trabalha. De graça. Com educadores qualificados, alimentação balanceada, atividades educativas e recreativas. Raquel começou a chorar. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Marcos se levantou e pegou uma caixa de lenços, oferecendo para ela. Raquel! Ela limpou o rosto, as mãos tremendo. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu não mereço. Você merece, sim. Marcos se sentou ao lado dela, a voz gentil, mas firme. Você merece dignidade. Merece não ter que escolher entre trabalhar e cuidar da sua filha. Merece ter qualidade de vida. E eu... Sua voz falhou um pouco. Eu passei 3 anos apenas existindo, Raquel, trabalhando como máquina, sem sentir nada. Até aquela véspera de Natal, até ver você e a Alice. Vocês duas me lembraram que ainda sou humano, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Ele respirou fundo. Deixa eu fazer isso. Não como caridade, mas como gratidão, por me devolver algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Raquel chorou mais ainda, mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Eu aceito, senhor. Marcos, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer. Marcos sorriu também emocionado. Então é oficial. Bem-vinda à equipe, Raquel. Você começa segunda-feira. Naquele momento, a vida de Raquel mudou para sempre. Os meses seguintes foram de transformação profunda para Raquel e Alice. Raquel começou a trabalhar como gerente de facilities na segunda-feira seguinte. No primeiro dia, ela chegou ao prédio às 9 da manhã. Pela primeira vez na vida, ela entrou pela porta principal, cumprimentou a recepcionista, subiu pelo elevador social e foi apresentada à equipe como a nova gerente. Alguns funcionários da limpeza que a conheciam do turno da noite ficaram surpresos, mas Raquel logo provou que merecia estar ali. Ela tinha organização natural, atenção aos detalhes e, principalmente, empatia. Sabia exatamente como tratar a equipe porque ela mesma tinha estado naquela posição. Ela coordenava as equipes com eficiência, resolvia problemas com criatividade, negociava com fornecedores com firmeza mais justiça. E pela primeira vez na vida, ela se sentia respeitada, valorizada, vista. Alice entrou na creche empresarial que Marcos reabriu especialmente para ela e outras crianças de funcionários. A creche ficava no térreo do prédio, em um espaço amplo e colorido, com brinquedos novos, livros, área externa segura e educadoras carinhosas. A transformação em Alice foi visível. A menina fez amiguinhos, participava de atividades, aprendia coisas novas todos os dias. Ela ria mais, estava mais confiante, mais feliz. E Raquel, ao poder buscar a filha no fim do expediente, no mesmo prédio onde trabalhava, sem precisar atravessar a cidade de ônibus, sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes. Mas não era só a vida de Raquel e Alice que estava mudando. Marcos também estava diferente. Ele começou a visitar a creche regularmente. No começo, com a desculpa de verificar se a estrutura estava adequada. Mas logo ficou claro que ele ia lá porque queria, porque gostava. Ele se sentava no chão com as crianças, brincava de montar blocos, lia histórias com vozes engraçadas para diferentes personagens, ajudava nas atividades de pintura. E Alice sempre corria até ele quando o via, empolgada. Tio Marcos, olha o que eu desenhei hoje. E Marcos pegava o desenho,
foguetes, casas, famílias, arco-íris, e guardava cada um deles numa pasta especial no escritório. Era o tesouro mais precioso que ele possuía. Raquel observava de longe, o coração apertado de emoção. Ver aquele homem poderoso, rico, bem-sucedido, sentado no chão brincando com crianças, tratando Alice com tanto carinho, era impossível não se comover. E aos poucos, Raquel percebeu que estava sentindo algo mais por Marcos. Não era só gratidão, era admiração, respeito e algo mais profundo que ela tinha medo de nomear. Marcos também sentia. Ele percebia que pensava em Raquel constantemente, na força dela, na dignidade, no jeito que ela tratava as pessoas, no amor incondicional que tinha pela filha. Ele se pegava procurando desculpas para passar pelo departamento dela, para conversar, para estar perto. 6 meses depois daquela véspera de Natal que tinha mudado tudo, Marcos convidou Raquel e Alice para jantar fora. Nada formal, ele disse. Apenas um agradecimento pelo excelente trabalho que ela estava fazendo. Eles foram a uma pizzaria aconchegante. Alice estava radiante, comendo pizza e tomando suco, contando histórias da creche sem parar. Raquel e Marcos conversavam, riam e aos poucos percebiam que havia algo especial acontecendo entre eles. Quando Alice foi ao banheiro acompanhada de uma funcionária do restaurante, Marcos aproveitou o momento. Raquel, posso te falar uma coisa? Ela olhou para ele, o coração acelerando. Claro, desde aquela véspera de Natal, você e a Alice mudaram minha vida completamente. Eu estava morto por dentro, apenas existindo. E vocês me trouxeram de volta. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu me apaixonei por você e pela Alice, por tudo que vocês representam. Raquel sentiu as lágrimas encherem os olhos. Marcos, eu também me apaixonei por você. Mas eu tinha medo de que fosse apenas gratidão da minha parte ou... Não é. Ele apertou a mão dela. É real. Eu prometo que é real. Raquel sorriu através das lágrimas. Então sim, eu quero tentar. Eu quero isso também. E quando Alice voltou do banheiro e viu os dois de mãos dadas, ela gritou empolgada. Vocês vão namorar? O tio Marcos vai ser meu pai? Marcos e Raquel riram, e Marcos puxou Alice para um abraço. Se sua mãe deixar, eu adoraria ser seu pai, Alice. Alice pulou de alegria. Os meses seguintes foram de felicidade. Marcos, Raquel e Alice se tornaram inseparáveis. Passeios no parque, jantares em família, filmes no cinema. Marcos apresentou Raquel oficialmente como sua namorada para os executivos da empresa. Alguns ficaram surpresos, mas a maioria respeitou. Marcos estava planejando pedir Raquel em casamento. Ele já tinha comprado as alianças. Estava organizando uma surpresa especial. Mas então, tudo desmoronou. Era uma segunda-feira de manhã. 8 meses depois, daquela véspera de Natal, que tinha mudado tudo. Raquel chegou ao escritório como sempre, cumprimentou a equipe, estava prestes a começar a revisar os relatórios de manutenção, quando sua secretária entrou apressada, o rosto pálido. Raquel, você viu? Viu o quê? A secretária ligou a televisão que ficava na sala de descanso dos funcionários. Um canal de notícias econômicas estava passando uma reportagem urgente. Escândalo financeiro. Empresa de tecnologia Marcos Almeida à beira da falência. Fraude de sócios descoberta. Investigação em andamento. Raquel sentiu o sangue gelar. A repórter continuava. Segundo fontes da Receita Federal, a empresa do empresário Marcos Almeida, antes avaliada em centenas de milhões, está falida. Uma auditoria surpresa revelou que os sócios minoritários vinham desviando recursos há mais de 2 anos, deixando a empresa com uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Marcos Almeida alega que não tinha conhecimento das fraudes e está cooperando com as investigações. Porém, como CEO e maior acionista, ele é legalmente responsável. Os bens dele já foram bloqueados pela justiça. A empresa deve fechar as portas nas próximas semanas.
Raquel cobriu a boca com as mãos, em choque total. Meu Deus! Ela pegou o celular e ligou para Marcos, direto para a caixa postal. Ligou de novo. De novo. Nada. Ela subiu correndo até o 20º andar. A secretária de Marcos estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele não está, Raquel. Saiu de manhã cedo com advogados. Os auditores da Receita estão lá dentro, revirando tudo. Raquel sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede. Como isso aconteceu? A secretária balançou a cabeça, também sem entender. Raquel passou o dia inteiro tentando ligar para Marcos. Nada. Ele não atendia. Não respondia mensagens. À noite, quando ela buscou Alice na creche, a menina percebeu que a mãe estava diferente. Mãe, cadê o tio Marcos? Ele não veio me ver hoje? Raquel segurou as lágrimas. Ele está resolvendo uns problemas, meu amor. Problemas grandes? Sim, meu amor. Problemas muito grandes. Elas voltaram para casa em silêncio. Às 10 da noite, a campainha tocou. Raquel correu até a porta, o coração disparado. Era Marcos. Ele estava completamente diferente. Sem terno. Apenas jeans e uma camisa simples. Cabelos despenteados. Olhos vermelhos e fundos. Barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Marcos! Raquel puxou ele para dentro. Entra! O que aconteceu? Eu vi na TV... Marcos entrou, cambaleando de exaustão. Sentou no sofá velho, colocou as mãos no rosto. Acabou, Raquel. Acabou tudo. Raquel sentou ao lado dele, segurando as mãos dele. Me conta o que aconteceu. Marcos respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Há 2 anos, eu confiei a gestão financeira da empresa aos meus sócios. Eu estava tão afundado na dor pela perda da minha família que não conseguia prestar atenção nos negócios direito. Eu assinava documentos sem ler, aprovava orçamentos sem conferir. Eu confiava neles. Sua voz quebrou. Mas eles estavam me roubando, desviando milhões, criando empresas fantasmas, contratos falsos, notas fiscais frias, tudo nas minhas costas. Raquel apertou a mão dele. Mas você não sabia? Você é vítima também? Juridicamente não importa. Eu sou o CEO, eu sou o maior acionista, eu sou legalmente responsável por tudo. A justiça bloqueou todos os meus bens, contas bancárias, investimentos, imóveis, carros, tudo. Ele olhou para ela com desespero. A empresa vai fechar, Raquel. Em 2 semanas, todos os funcionários vão ser demitidos, incluindo você. Raquel sentiu o mundo girar. Todos? Todos! Eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Não tenho como manter a empresa funcionando. Ele soltou um soluço. Eu destruí tudo. Destruí a vida de centenas de funcionários. Destruí sua vida, sua estabilidade. A creche vai fechar. A Alice vai ter que sair. Você vai perder o emprego. Tudo por minha culpa. Não foi sua culpa, você foi traído, mas eu era responsável. Eu deveria ter prestado atenção. Marcos gritou, a dor explodindo. E agora eu não tenho nada, Raquel, nada. Vou perder a mansão, vão leiloar tudo, eu vou ficar sem nada. E você merece alguém melhor. Alguém que possa cuidar de você e da Alice. Não um homem falido, destruído. Raquel segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Você acha que eu me apaixonei por você pelo dinheiro, pela empresa, pelos bens? Raquel, eu me apaixonei pelo homem que se ajoelhou no chão para brincar com crianças. Pelo homem que tratou minha filha com carinho quando ninguém olhava pra gente. Pelo homem que me deu dignidade quando eu não tinha nada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você me deu esperança, Marcos. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. E agora você acha que eu vou te abandonar porque você perdeu dinheiro? Marcos chorava também. Mas eu não tenho nada para te oferecer agora. Você tem você. E isso é mais do que suficiente. Eles se abraçaram, chorando juntos, segurando um ao outro como se o mundo estivesse desmoronando ao redor. Porque, de certa forma, estava.
As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis que Marcos e Raquel já tinham enfrentado. A empresa fechou as portas. Todos os funcionários foram demitidos, incluindo Raquel. A creche fechou. Alice chorou quando se despediu das amiguinhas e das educadoras. Marcos perdeu tudo. A mansão foi a leilão. Os carros leiloados, as contas bancárias zeradas para pagar parte das dívidas. Ele ficou literalmente sem nada. Mas Raquel não o abandonou, nem por um segundo. Você vai morar com a gente, disse ela, firme, no dia em que Marcos teve que deixar a mansão. Raquel, seu apartamento é pequeno, mal cabe você e a Alice. Então a gente vai se apertar um pouco mais. Você não vai ficar na rua. Nunca. Marcos chorou de gratidão. Ele se mudou para o apartamento de 2 cômodos. Dormia no sofá velho da sala. Raquel e Alice no quarto. Foi humilhante para ele no começo. Um homem que tinha tido tudo, agora vivendo num apartamento minúsculo na periferia. Mas aos poucos ele percebeu algo. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. Ele tinha uma família. Raquel voltou a trabalhar como faxineira, agora em uma escola. O salário era menor, mas dava para pagar as contas básicas. Marcos procurou emprego desesperadamente, mas ninguém queria contratar um CEO falido envolvido em escândalo, mesmo que ele fosse inocente. Até que um dia, Dona Maria, a vizinha, teve uma ideia. Marcos, você é bom com tecnologia, né? Computador, essas coisas? Sou. Por quê? O pessoal aqui do bairro sempre precisa de ajuda com celular, computador, internet. Você podia fazer uns bicos, consertar essas coisas. Ganha um dinheirinho. Marcos piscou. Ele, que tinha sido CEO de uma empresa de tecnologia, agora ia consertar celulares de vizinhos. Mas ele precisava de dinheiro, precisava ajudar Raquel, precisava contribuir. Tá bom, eu vou tentar. E foi assim que Marcos começou, de porta em porta, oferecendo serviços de reparo de eletrônicos. No começo foi difícil, humilhante até, mas aos poucos ele foi ficando conhecido no bairro, o moço que conserta computador e é gente boa. Um dia, 3 meses depois da falência, Marcos estava consertando o computador de uma senhora quando ela comentou: "Meu filho tem uma empresa pequena de tecnologia. Ele precisa de alguém que entenda de programação. Você sabe?" "Sei sim, senhora." "Deixa eu falar com ele. Quem sabe ele te contrata." 1 semana depois, Marcos estava trabalhando como programador júnior numa empresa pequena. O salário era uma fração do que ele ganhava antes, mas era honesto, era digno. E pela primeira vez em muito tempo, Marcos estava genuinamente feliz. Alice se adaptou à nova escola pública. No começo foi difícil, mas logo ela fez novos amigos. E todas as noites, Marcos ajudava ela com a lição de casa, desenhava com ela, contava histórias. "Tio Marcos, você vai ser meu pai de verdade um dia?" perguntou Alice uma noite. Marcos olhou para Raquel, que estava fazendo jantar na cozinha minúscula. "Você quer que eu seja?" "Quero muito." Marcos sorriu com lágrimas nos olhos. "Então eu vou. Eu prometo." 6 meses depois da falência, Marcos tinha economizado o suficiente. Não era muito, mas era o que ele tinha. Num sábado à tarde, ele levou Raquel e Alice para o mesmo parque onde tinham ido no primeiro encontro. Alice correu para brincar no balanço. Marcos segurou a mão de Raquel. "Raquel, eu não tenho mansão para te oferecer. Não tenho carro importado. Não tenho dinheiro." Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do parque. "Mas eu tenho amor. Amor verdadeiro, incondicional. Eu tenho dedicação. Eu tenho vontade de construir uma vida com você e com a Alice, tijolo por tijolo, dia após dia." Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, 2 alianças simples de prata. "Casa comigo, Raquel. Me deixa ser seu marido, me deixa ser pai da Alice, me deixa passar o resto da vida provando que você tomou a decisão certa ao não me abandonar quando eu perdi tudo." Raquel chorava, rindo ao mesmo tempo. "Sim, 1000 vezes sim." Alice correu até eles gritando de alegria.
Eu vou ter um pai. Eu vou ter um pai de verdade. Marcos abraçou as duas, chorando de felicidade. 2 meses depois, eles se casaram num casamento simples na igreja do bairro. Dona Maria foi madrinha. Os vizinhos todos foram. Alice foi a daminha mais feliz do mundo. E quando Marcos colocou a aliança no dedo de Raquel, ele sussurrou: "Obrigado por me mostrar que riqueza não é dinheiro. É amor, é família, é ter por quem lutar." Raquel sorriu com lágrimas nos olhos. "Obrigado por me mostrar que eu sempre mereci ser amada." De verdade. 5 anos depois. Marcos tinha se tornado sócio da pequena empresa onde trabalhava. Não era milionário, mas ganhava bem. Compraram uma casa simples, mas aconchegante num bairro melhor. Alice estava com 11 anos, estudando bem, sonhando em ser professora. E Raquel tinha aberto sua própria empresa de limpeza, empregando outras mulheres em situação vulnerável, oferecendo salários dignos e condições justas. Na véspera de Natal daquele ano, 10 anos depois daquela noite que mudou tudo, eles estavam na sala decorando a árvore. Alice pendurava enfeites que ela mesma tinha feito. Raquel cantarolava músicas natalinas e Marcos observava tudo, o coração cheio. "No que você está pensando?" perguntou Raquel, abraçando ele por trás. "Que há 10 anos eu estava completamente perdido, sozinho, morto por dentro." Ele virou e a beijou. E então, uma faxineira humilde foi obrigada a levar a filha para o trabalho numa véspera de Natal. "E mudou minha vida para sempre." Raquel sorriu. "E um milionário solitário fez um gesto surpreendente que mudou a minha vida para sempre." Alice pulou no meio dos dois. "E agora a gente é uma família de verdade." Marcos abraçou as 2 mulheres da vida dele, a família mais perfeita do mundo. E naquela noite, sob a luz da árvore de Natal, eles perceberam: o verdadeiro milagre não tinha sido a riqueza, o sucesso ou os bens materiais. O verdadeiro milagre tinha sido o amor. O amor que resiste às tempestades, o amor que reconstrói, o amor que transforma. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa é amor, é família, é estar junto, sempre. E você acredita que o amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade? Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa? Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se essa história emocionou você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história tocante como essa. E não saia ainda, clique no próximo vídeo recomendado, porque outra história linda está te esperando.